Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Então, olha só, estamos aí já com saudade de vocês, porém, a gente não pode ter um encontro presencial, vamos ter então um encontro presencial à distância, né? Pra gente rir um pouquinho, tá bom? Vou falar um pouquinho para vocês então sobre a disciplina que vocês estão vivendo. A aula passada, a primeira atividade, vou fazer uma mini revisão para vocês aqui, mais breve possível para que a gente faça a atividade e fique mais esclarecedora para vocês, tá bom? Não vamos esquecer, vamos entrar aqui no chat, aqui no YouTube, aqui vamos conversando e depois lá no aplicativo Zoom, então a gente vai bater um papo com toda a turma, tá bom, pessoal? Políticas macroeconômicas. Bom, já está dizendo o nome, né? A gente aprendeu já sobre microeconomia, que são as políticas micro, menores dentro das organizações, e a macroeconômica tem a ver muito mais com o ambiente, o panorama que a gente vive social pelo Brasil e pelo mundo, certo? Macroeconomia, então, as políticas econômicas são feitas para que sejam alcançadas as metas produtivas, inflacionárias, externas e distributivas do Brasil, certo? O mercado de bens e serviços é tratado pela macroeconomia como um todo, agregando produtos agrícolas, industriais, serviços, transportes, bem como o mercado de trabalho, não se preocupando com as diferenças de qualificação, sexo, origem, etc. A abordagem macroeconômica tem por vantagem permitir uma melhor compreensão dos fatos mais relevantes da economia, representando um importante instrumento para a política e programação econômica. Sendo assim, na macroeconomia, a política econômica luta pelos seguintes pontos: alto nível de emprego, estabilidade dos preços, distribuição justa da renda, crescimento econômico. Intimamente ligado, então, com a questão política do Brasil, junto com as questões econômicas. Política econômica, né, gente? Não política partidária, fique bem claro, política econômica. Para que a política econômica seja efetivada, o governo lança mão de uma série de instrumentos para atingir as metas macroeconômicas. São estes: política fiscal, política monetária, cambial, comercial e política de rendas. Com certeza vocês já ouviram falar isso na televisão muitas vezes, né? E algumas pessoas já até, inclusive, tenho certeza que vocês já estão trabalhando nesse ramo também. Vamos relacionar uma a uma então, pessoal. Política fiscal está relacionada aos instrumentos de que o governo dispõe para arrecadar impostos, controlar despesas, estimular ou desestimular o consumo e controlar os gastos privados. Exemplo: tributos e impostos em geral, controle de despesas e funcionalismo, estímulo e desestímulo do consumo e gastos gerais. Política monetária está relacionada ao estoque monetário do país. Envolve emissão de moeda, venda e compra de títulos públicos, bem como a regulação do sistema bancário. Política cambial e comercial são políticas voltadas para o setor externo da economia. Já está dizendo cambial e comercial. Política cambial refere-se à capacidade do governo de definir a taxa de câmbio através do Banco Central. A taxa de câmbio pode ser definida pelo mercado se assim o governo definir. Política comercial tem como instrumentos os incentivos à exportação de estímulo ou desestímulo às importações, através de instrumentos fiscais e de crédito, além das barreiras tarifárias. Políticas de renda está ligada à capacidade do governo de atuar na formação e apropriação de riqueza, mediante a fixação de salários e o controle dos preços. Políticas de renda: o governo vai fazer uma política de renda a longo prazo, prevendo uma data base salarial a partir de 1º de maio. Isto é um exemplo de política de renda. Principais agregados econômicos. Bom, então os principais agregados econômicos não poderiam deixar de ser, pessoal, o produto, a renda e a despesa, certo? O produto é aquilo que é produzido. É o total da produção desenvolvida pelos meios de produção daquela sociedade. Importante frisar que essa análise é sempre estabelecida em um período de tempo e local determinado. É a produção total de bens e serviços finais que são produzidos por uma sociedade num determinado período. Na análise das contas nacionais, o produto é conceituado de duas formas. Vejamos: produto nacional, o PN, e o produto interno, o PI. O produto nacional é a somatória de tudo aquilo que é produzido no país ou fora dele, como bens e serviços, e seu resultado é medido pelo preço do
mercado. Podemos citar que todos os fatores de produção, como terra, trabalho, capital, geram aluguéis, lucros e salários. Então, o produto nacional será a soma de todos esses fatores. O produto interno são todos os bens e serviços finais, produzidos somente no país ou numa determinada região. Serão somados durante um determinado período, que pode ser um mês, um trimestre ou um ano, e será utilizado como indicador macroeconômico para quantificar a atividade econômica da região em estudo. Renda. Falamos de produto, vamos falar agora de renda. Os proprietários dos fatores de produção, como o governo, empresas e as pessoas, serão remunerados por oferecer bens e serviços na atividade produtiva, podendo ser uma renda pessoal ou consumo das famílias em um determinado local. Essa remuneração é somada e daí surge o resultado da renda, obtida pelos proprietários dos fatores de produção. Exemplo: salários, aluguéis, juros, lucros. Despesa: produto, lucro e despesa. Produto, renda e despesa. Como já vimos, o Produto Nacional, PN, é medido pelo fluxo de produção de bens e serviços, mas também pode ser medido pelo total das despesas realizadas pelos seus agentes, consumidores, empresas, governo e estrangeiros. Neste caso, é conhecido como DN, ou Despesa Nacional. Para avaliar o resultado das despesas nacionais, podemos verificar o valor do Plano Nacional, a partir do fluxo de produção de duas formas: a partir de quem vende o produto, por ramo de origem, igual ao produto nacional, e a partir dos agentes de despesas, por ramo de despesa, que é igual à despesa nacional. Poupança, olha só. Define-se como poupança a diferença entre a renda disponível e o consumo. Isso significa que é a parcela da renda que não se gastou na compra de bens e serviços, que sobrou, uma poupança realmente. Porém, é importante ressaltar que a poupança também vem da renda. Numa economia onde o consumo é maior e a renda é comprometida com despesas, com certeza a poupança será menor, seja na conta nacional ou familiar. Investimento. Podemos definir investimento como meio pelo qual é gerado o crescimento da produção de bens e serviços. Este se dá através da aquisição de máquinas e equipamentos e melhorias nas instalações e novas construções, propiciando o aumento de estoque de bens de capital. Os investimentos diferenciam-se das despesas por serem as despesas utilizadas para investir no aumento da capacidade produtiva. Como exemplo, o investimento em novas máquinas para uma fábrica, aluguel de um novo local para abrir uma filial, entre outros. Produto Nacional Bruto, e Produto Interno Bruto. Vamos ver a diferença, certo? São distintos. Produto Nacional Bruto é o produto obtido à custa de fatores que pertencem às unidades residentes, quer tenha sido obtido no território econômico, quer fora dele. O Produto Interno Bruto, ele representa a soma em valores monetários de todos os bens e serviços finais produzidos numa determinada região, quer sejam países, estados ou municípios, cidades, durante um período determinado, mês, trimestre, ano, como quiser aferir. O PIB é um dos indicadores mais utilizados na macroeconomia, com o objetivo de quantificar a atividade econômica de uma região. Renda líquida enviada ao exterior. A renda líquida enviada ao exterior, RLEE, diz respeito à diferença entre o pagamento pelo uso de fatores de produção estrangeiro utilizados internamente e o pagamento recebido pelo uso de fatores nacionais no exterior. Produto Nacional Bruto é igual ao PIB, Produto Interno Bruto, mais o total de rendas recebidas do exterior, menos o total de rendas enviadas ao exterior, certo? Uma equação aqui para que a gente vá pensando nas próximas aulas ali, como a gente vai realmente encaixar isso nas nossas atividades macroeconômicas. Pessoal, quero falar com vocês um pouquinho sobre o modelo econômico de Keynes, certo? E a teoria keynesiana, tá? Nós vamos ver bastante lá na aula 2, se não me falha a memória, no livro de vocês.
Antecipei um pouquinho porque eu vi que na aula atividade tem alguma coisa relacionada ao multiplicador de Keynes, tá? Então vou colocar aqui para vocês. O modelo econômico de Keynes está baseado nos seguintes pressupostos. 1. Salários nominais, remuneração recebida pelos indivíduos pelo seu trabalho, sem considerar as variações nos índices de preços, são fixos no curto prazo. 2. Salários reais, remuneração recebida pelos indivíduos pelo seu trabalho, considerando-se as variações nos índices de preços, são flexíveis no longo prazo. 3. A demanda por bens e serviços é o elemento determinante da oferta dessas mercadorias. E 4. O equilíbrio econômico ocorre quando a oferta é igual à demanda agregada. O keynesianismo é uma teoria econômica do começo do século XX, baseada nas ideias do economista inglês John Maynard Keynes, que defendia a ação do Estado na economia com o objetivo de atingir o pleno emprego. Conjunto de ideias que propunha a intervenção estatal na vida econômica com o objetivo de conduzir a um regime de pleno emprego. As teorias de John Keynes tiveram enorme influência na renovação das teorias clássicas e na reformulação da política de livre mercado. Certo? E aí, pessoal, eu vi lá na aula atividade de vocês que tinha a função CY, que chama-se função de consumo. Ela é uma equação comportamental, isto porque captura o comportamento dos consumidores, certo? Aqui onde eu indiquei com a flechinha azul é a nossa equaçãozinha final, certo? Faltou ali cobrir um pouquinho, é o T, tá, pessoal? O gasto autônomo e multiplicador, ele é dado lá embaixo, ó, pelo multiplicador keynesiano. Por isso que eu trouxe para vocês aqui a questão do keynesianismo, que é y igual a 1 sobre, abre parênteses, 1 menos C de 1, certo? E aí, mais a questão dos valores de consumo, gasto, tempo, ok? Temos também aqui a variação dos multiplicadores, onde vai acontecer de ter o resultado final, aqui na primeira flecha mais comprida aqui, do multiplicador dos impostos, que é dada pela equação menos C de 1 sobre 1 menos C1. Esse é o multiplicador dos impostos, um pouquinho diferente do multiplicador keynesiano. Então, pessoal, para que a gente faça depois o exercício número 3, a gente vai usar essas equações aqui. Por isso que eu trouxe elas para você, certo? Suponha que a economia seja caracterizada pelas seguintes equações comportamentais. C é igual a 160 mais 0,6y, onde o I é igual a 150, o G, I, investimento 150, G, gasto 150 e T, tempo 100, certo? Combinado, gente? Primeira parte, então a gente fez essa revisãozinha da primeira aula. Vou fazer para vocês a aula atividade aqui, vou tentar comentar ela junto com vocês aqui, passando para vocês, certo? Depois a gente comenta lá no chat, vocês podem estar mandando aqui as perguntas por chat aqui que a gente vai respondendo aqui do YouTube, e também daqui a pouco a gente vai entrar lá no Zoom e vai conversar um pouquinho com vocês, tá bom? Aula atividade 1, então, vamos lá. Vamos junto, gente? Vamos lá, então. Para alcançar suas metas macroeconômicas, o governo faz uso de alguns instrumentos de política econômica. Quais são eles? Vamos ver. Política fiscal? Sim. Política monetária? Também. Cambial? Também. Comercial? Sim. E política de rendas? Ok. Certo? Então, a alternativa correta, nós vamos focar aqui na letra A, pois, para alcançar suas metas macroeconômicas, o governo tem esses instrumentos de políticas econômicas, e dentre eles são esses citados na letra A. Ok? A gente viu anteriormente, já revisei um pouquinho com vocês também agora. Número 2, política fiscal. Pode ser definida como o uso de impostos e despesas do governo. Sim. Se o governo decidir diminuir a pressão inflacionária, quais ações deverão ser tomadas? Assinale a alternativa que apresenta a melhor solução. Veja bem, política fiscal pode ser definida com o uso de impostos e despesas do governo. Se o governo decidir diminuir a pressão inflacionária, quais ações deverão ser tomadas? Vamos lá para a letra E, vamos ver a alternativa. Entre outras coisas, poderá inibir a demanda agregada através da redução dos gastos públicos e elevação dos impostos. Sim, se o governo então decidir diminuir a pressão inflacionária, entre outras coisas, o que vai acontecer é vai inibir a demanda agregada, pois nós estamos fazendo o quê? Uma redução dos gastos públicos e, consequentemente, vai elevar os impostos. Então, a alternativa correta é a letra E.
Lembra que eu falei para vocês aqui da questão da equaçãozinha? Então, pessoal, olha só. Suponha que a economia seja caracterizada pelas seguintes equações comportamentais. Saliento, gente, que aqui, só fazendo um parênteses, existe lá na aula atividade de vocês, o professor explicou detalhadamente todas essas questões. Então, caso algum de vocês tenha perdido essa parte da aula, não tenha visto, retornem lá, verifique direitinho que detalhadamente. Aqui a gente vai passar, grosso modo, apenas aplicando a equação na fórmula, tá? Assinale a alternativa correta, então. Vamos lá? Vamos resolver a letra A, pois é a alternativa correta. E vamos entender por que é a alternativa correta, certo? Letra A. O PIB do equilíbrio Y é igual a 1000. Renda disponível é dado por ID igual a 900. Os gastos de consumo dado por C igual a 700. O multiplicador de CO, I e G é dado pelo multiplicador 2,5. E o multiplicador de T é dado por menos 1,5. Certo? Como é que nós vamos resolver tudo isso aqui? Bom, vamos item por item então. Letra A, o que está pedindo? O PIB do equilíbrio Y. Pulem lá para baixo então na letrinha A. Y é igual, está dado lá na fórmulazinha que eu passei para vocês. 160 mais 0,6, abre parênteses, Y menos 100 mais 150 mais 150, que nós vamos obter um equilíbrio de 1000. Então, já o primeiro ponto da letra A ali está correto, 1000. Letra B, a renda disponível. Vamos lá então, Y é igual a 160 mais 0... Perdão, gente, lá embaixo, letra B. Essa aí é a letra A. Esquece aqui que o professor já tá meio cansado aí, mas vamos lá. YDD é igual a Y menos T. É igual a... Tem o Y, quanto é que ele vale meu equilíbrio? 1000 menos 100. 100 é dado por onde? Pelo meu tempo. Tempo 100. Então, Y menos 100 é igual a 900. Certo? Então, 900, renda disponível D é igual a 900. Está correto? Corretíssimo, tá, pessoal? C. Então, meu C é igual a 160 mais 0,6. Abre parênteses, eu já tenho, então, a minha renda disponível, que é de 900. Coloquei 900 e vou achar, então, o meu gasto de consumo, que é igual a 700, que foi o meu C. Tenho que achar no meu D o meu multiplicador, né, de consumo e o meu multiplicador. E o meu outro multiplicador. Certo? Meu multiplicador T. Então, vou aplicar lá na fórmula. Vou lá para o meu multiplicador, a fórmula é 1 sobre 1 menos C1, que vai dar igual a 1 sobre 1 menos 0,6, igual a 2,5. Multiplicador, então, meu multiplicador de consumo é 2,5, e de gasto? Sim, é 2,5. E meu outro multiplicador, ele vai ser, então, menos C1 dividido por 1 menos C1, que é igual a 0,6 dividido por 1 menos 0,6, que é igual a menos 1,5. Por isso, a alternativa correta será a letra A. Certo, pessoal? Complicadinho, né? Então, voltem lá na teleaula do professor, olhem direitinho, 1, 2, 3 vezes para a gente poder entender perfeitamente isso, tá? O professor é que está passando para vocês aqui via vídeo, fica mais difícil. Lá no quadro fica mais fácil também da gente explicar, certo? Número 4 e última questãozinha, então, para a gente fechar aqui o nosso vídeo aqui, então, certo? Não esqueça de mandar as perguntas no chat aqui do YouTube e depois lá no aplicativo Zoom. Tereza é diretora da empresa Fox Control Limitada e realizou uma viagem ao exterior para tratar de negócios por 10 dias. Saiu do Brasil com destino aos Estados Unidos e voltou com bons resultados. Para sua viagem, adquiriu 15 mil dólares, a taxa de câmbio de 3,10. Retornou com 5 mil e precisa fazer a venda dessa moeda. A taxa de câmbio que será utilizada é de R$3. Qual o saldo resultante desta operação? Pessoal, muito simples, né? Uma conta extremamente fácil e direta. Então, vamos lá. Resposta é a letra D. Resposta correta. Por quê? Visto que na volta ela vai vender os 5 mil dólares a taxa de R$3, logo eu vou ter 15 mil reais. Esse é o valor final, então, da resposta ali da operação, então, que foi realizada. Certo, pessoal? Agradeço aí a presença de todos, então, vamos ficar um pouquinho mais
no chat do YouTube. 8h30 voltamos lá para a ferramenta Zoom na nossa conferência. Quero ver, não esqueçam, importante que vocês participem, que a gente vá lá, confira quem realmente está estudando. Não esqueçam que as datas não serão prorrogadas, nem das atividades, nem do trabalho em grupo, apenas da prova, apenas da prova que a gente não teve na última semana então. Tá bom, pessoal? Se cuidem, fiquem com Deus e não saiam de casa. Até mais!